Boa tarde, companheiras e companheiros. Agora, eu não sei se vocês já viram o larápio. Bem, o larápio, a quem me refiro? Ao Flávio Rachadinha, ao Flávio, filho do ex-desgovernante, o presidiário Bolsonaro. Não é? Foi para os Estados Unidos fazer um discurso, particularmente, vou usar a expressão feia, um discurso de merda, com inglês de merda, não é? Flávio, vou te ensinar. Item em inglês não é item, item. Então, mas eu não vou te ensinar inglês. Pois bem, porque eu não quero que você me pague com dinheiro das rachadinhas roubadas dos seus funcionários, né? Dos que se mancomunaram com você para poder dividir os seus salários elevados, né? Que você super aumentava o salário desses seus assessores para que a rachadinha pudesse ser em nível ainda muito maior. Pois bem, esse larápio, esse cretino, não é, desse candidato, não é, foi para os Estados Unidos para realmente tentar entregar toda a nossa dignidade. Quer dizer, eles não sabem o que é isso, eles não sabem o que é dignidade. Essa família Bolsonaro é uma família que, se realmente desaparecendo do planeta, faria um favor. Então, ele foi para lá dizendo que o Brasil está, não é, com uma aliança fortíssima com a China, e aquilo outro. Quer dizer, ele deveria estar realmente com a aliança com o mandatário norte-americano, né? O invasor da Venezuela, né? Com fins lucrativos, fins simplesmente é, é, do petróleo, não é? A mesma coisa com o Irã, só que com o Irã eles deram com os burros na água, porque eles estavam pensando que o Irã, não é uma cultura persa milenar, né, de mais de 2.500 anos antes de Cristo, muito bem antes de Cristo, um povo altamente guerreiro, e ele foi lá para tentar alavancar a sua candidatura, para que os Estados Unidos, né, ainda apoiado pelos Marinho, a Rede Globo, né, isso a Globo não mostra, como aparece aqueles quadradinhos de WhatsApp, isso a Globo não mostra. A Globo só mostra todos os destroços que estão sendo causados no sul do Líbano, né, em Beirute também, né, e em outras cidades, e também em Teherã, não é, e em outras cidades do Irã, mas eles não mostram os grandes estragos feitos em Israel. Bombardeado, né? Olha, como nunca se viu antes, como nunca se viu antes. Então, estavam pensando que estavam lidando com um país, não é, que não teria a sua própria responsabilidade política, a sua própria defesa, né, e os seus próprios ataques, né? Subestimaram o país persa, mas, como disse anteriormente, deram com os burros na água. Então, Flávio Bolsonaro, você que foi ao discurso, Flávio Rachadinha, melhor, você que foi ao discurso, fez um discurso aí nos Estados Unidos, eu acredito que você tenha aprendido inglês com o seu irmão, vendedor de cachorro-quente e fritador de hambúrguer dos Estados Unidos, porque o seu inglês é realmente precário, de merda. Desculpe a expressão, não é? Você deveria aprender um pouquinho mais de inglês para poder se comunicar bem. Eu tive, há muitos anos atrás, há quase 40 anos atrás, por uns 2 meses que frequentei uma escola noturna nos Estados Unidos, eu tive um professor de origem, ele era americano, mas de origem italiana, né?
os pais dele eram italianos. E assim como boa parte da migração dos Estados Unidos, né, tem italianos demais também lá. E um dia, um aluno, quer dizer, um colega, né, fez uma pergunta a esse professor, professor, referindo-se assim a dinheiro, se eu disser, ao invés de how much, eu disser how many, está correto? E esse professor, ele tinha até um crucifixo bem grande assim no peito, né? Ele respondeu a seguinte, deu a seguinte resposta: meu filho, certamente te entenderão, mas vão te dizer que você não aprendeu com Marcello Arturo Sabatini, que era o nome dele. Então eu gravei isso, sabe? E como uma lição de vida. Realmente, você aprende ou você simplesmente passa a ser aquele zero à esquerda, né? Que não vai chegar a lugar nenhum, ou então que vai estar no 15º lugar atrás de ninguém. Pois bem, você, Flávio Rachadinha, que vive lá no Bahrein, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, né, deveria, assim como você é bajulador dos Estados Unidos, né, eu acredito que você deveria até falar, né, para o presidente Trump, oh, Mr. President, I will love you for the eternity, or I will love you forever, não é? Da mesma forma, eu vou te ensinar do árabe também, não é? Para você falar para o sheik lá, não é? Da Arábia Saudita, do Bahrein, não é? Do Catar, do Emirados Árabes Unidos, vou te ensinar, não é? Ohebaki ilalabad, não é? Essa é a frase, da mesma traduzida para o português, não é? Eu te amarei por toda a eternidade, não é? Inshallah, não é? Graças a Deus, né? Graças a Allah. Então, se você quiser aprender, você já pode repetir, né? Vou repetir a frase para você aprender para falar lá para os seus e para o seu digníssimo presidiário pai, né? Que trouxe bracelete de ouro, de pedras e de coisa, Rolex de ouro, e que vendeu tudo, que pertencente tudo ao patrimônio brasileiro. Mas ele foi vendendo a coisa e tal. Gente de milésima categoria. Da família, o que vocês poderiam esperar? Então, vou repetir a frase. Reboki ilalabad, né? Inshallah. Né? Então, aprenda essa frase para você repetir para eles, né? Do árabe. E agora, eu acredito. Olha, agora mudando já um pouquinho de pau para graveto, eu tive uma grande decepção, ou estou tendo uma grande decepção com uma pessoa que eu até admirava, e na verdade continuo até admirando, como historiador, como até comentarista econômico, mas que é o professor Marco Antônio Villa. Hoje, no seu pronunciamento, no seu portal desta manhã, ele se referia ao Instituto Paraná, que fez as últimas pesquisas, né, dando como esse Flávio Rachadinha bastante superior, né, nas pesquisas ao presidente Lula, o que é uma inverdade, porque esse simplesmente Instituto Paraná é um instituto que não tem a mínima credibilidade e simplesmente está a favor da Faria Lima, dos grandes banqueiros, né, e de toda a classe da supremacia trilionária, não é? Então, essa gente quer mais que Lula não esteja no poder, não é? Nos próximos 4 anos com a eleição em outubro.
Agora, eu vi claramente no pronunciamento desse professor que até já comprei até cursos dele, li até livro dele, sabe? É realmente muito bom historiador, não nego, não nego. E até de uma certa simpatia, mas hoje está apresentando, ou de 2 semanas ou 3 semanas para cá, apresentando uma tendência bastante forte em relação à promoção ou alavancar a candidatura do maldito, né, filho do maldito mor da nação, o Jair, o falso Messias presidiário. Então, é isso que eu queria falar a vocês. Por outro lado, também queria me reportar a uma senhora, que não sei nem como essa gente descobre meu e-mail, mas mandam. E casualmente essa senhora tinha uma foto. Eu, minha senhora, no vídeo anterior eu fiz até em espanhol porque mandei a alguns conhecidos meus em algumas diferentes partes do planeta, não é? Tenho na Europa e também na América do Sul, no Peru, na Bolívia, né? E também alguns nos Estados Unidos. Em que me referi, citei até alguns nomes. Pois bem, essa senhora se referiu a mim em um desses vídeos, vocês podem ter visto exatamente nesse vídeo que eu publiquei em espanhol, para que eles pudessem entender, não é? Eu, há 47 anos e meio, eu tive uma queda e parti esses 2 dentes frontais superiores. E, casualmente, há quase 2 meses, um dente desses, o que está justamente frontal superior à esquerda do seu monitor, né, ele se moveu. Eu fui ao dentista e realmente disse que aquilo ali não poderia continuar assim, porque esse dente certamente estaria fora de lugar e eu não gostaria de ficar com uma impressão assim muito negativa, justamente com a porta de entrada, não é? Pois bem, o dentista, o doutor lá, me sugeriu que, ao invés de qualquer tipo de reparação, que não seria adequada, já que foi há 47 anos e meio feito o que se chamava na época pivô, não é? Na época nem se falava em implante nem nada. Pois então, pois eu fiz, eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os 2 implantes. Eu realmente fiz os 2 implantes e me fizeram uma prótesezinha provisória, que é a que eu estou com ela. Vou mostrar a vocês. Olha, tá vendo? Esses 2 dentes frontais. Eu estou com ela. No dia, eu não fiquei. Na verdade, é um pouco incômoda. Mas essa senhora não se ateve justamente à menção que eu fazia do vídeo. Não, ela se ateve simplesmente em um determinado momento. Parece que eu levantei mais a cabeça e realmente ficou aparecendo aquela cavidade, né? Sem consistência, né, física alguma. Não é? E essa senhora se referiu a isso, ao invés né, de ser mais ética, mais dentro de uma moral, não é? Pois eu quero dizer uma coisa, minha senhora. Eu, em maio, no dia 5, vou colocar. Já fiz os implantes, claro, agora eu tenho que esperar a calcificação. Eu, no dia 5 de junho, vou colocar os dentes definitivos, certo? E aí estarei normalmente como antes. Agora, já a senhora, eu não gosto de falar isso, principalmente em relação à mulher, porque eu respeito muito a mulher. Gosto muito, sabe? Mas, lamentavelmente, vou falar. Eu, realmente, vocês estão vendo que eu não tenho um capital estético que me favoreça bastante. Não, não tenho. Mas tampouco posso dizer que sou aquele cidadão, né, de aparência horrível. Isso não. Isso já seria o cúmulo. Mas a senhora, por outro lado, esse capital estético não lhe favoreceu muito.
E mais além, o que eu tenho bastante é perspicácia, né, e bom tom. A senhora foi desagradável, fazendo um comentário diretamente a mim, foi desagradável, mas a senhora pensa que eu liguei para isso? Não, porque eu nem ando com a prótese, porque já que eu não mostro muito os meus dentes superiores, eu nem ando com ela. Mas eu, em dia 5 de junho, vou estar assim como vocês estão me vendo agora, somente com o implante já fixado, né, e tal. Mas a senhora vai continuar feia, porque nenhuma maquiagem, em nenhuma cirurgia vai dar jeito na sua falta de capital estético. Então é isso que eu queria dizer à senhora, né? Então quem fala o que quer, ouve o que não quer. Muito obrigado a todos, boa tarde e até a próxima.